Olá a todos, eu sou o Anderson Godoy e estarei apresentando em conjunto com a Fernanda o projeto da equipe FEI Regular. Antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer aos patrocinadores da competição pelo apoio e incentivo a este querido projeto. A partir da organização da equipe, do estudo do presente regulamento e com o objetivo de ficar entre os 10 primeiros colocados, foram analisadas as posições nas edições anteriores a fim de se obter as primeiras previsões e metas para o projeto. Para a nota de relatório, a equipe fez uma estimativa com base na evolução linear da pontuação da equipe nos últimos anos, resultando assim em uma meta de no mínimo 132 pontos, satisfazendo não só a evolução da equipe, como também a nota mínima para se obter o fator de pontuação de relatório igual a 1. Para a previsão de pontuação das 10 primeiras colocações de 2020, foi utilizada a competição de 2019 como referência principal e a de 2018 para ajustes, considerando que 4 das 10 equipes com melhores notas de relatório não voaram em 2019. Foram realizadas adaptações de carga paga devido às mudanças na restrição geométrica, fazendo assim a pontuação para o regulamento atual. Adotou-se como meta uma pontuação mínima de 406 pontos. Como estimativa para as bonificações, fez-se uma média das 10 primeiras equipes na classificação nas últimas duas competições, determinando assim a pontuação base para a previsão de carga paga mínima para se obter a meta de pontuação para a competição deste ano. Com base no estudo comparativo, a equipe teve como objetivo inicial a otimização do biplano da competição do ano anterior, visando a redução de peso vazio e otimização da eficiência aerodinâmica das asas. Para isso, inicialmente, o LH foi sendo reduzido dentro dos limites estabelecidos pelos critérios de estabilidade de controle, a fim de maximizar a área de asa e alongamento. A partir dos resultados extraídos do VLM, foi detectada uma razão entre envergadura e comprimento para as análises iniciais de projeto e, consequentemente, foram realizadas análises prévias de aerodinâmica e corrida de decolagem para determinar o MTOL da aeronave. Após as análises prévias, foi constatada a necessidade de mais uma asa para que fosse possível chegar ao objetivo de carga paga da equipe. Após a elaboração dos estudos iniciais, a equipe levantou as premissas para a geração de indivíduos utilizando o software Mode Frontier, responsável por guiar o fluxo de análise MDO, com o auxílio de softwares Excel e MATLAB. Foram utilizadas como premissas para a geração das aeronaves. Configuração triplana, com as três asas inicialmente iguais e em formato reto trapezoidal utilizando o perfil MH83, motor Magnum XLS61 com hélice APC 13x4, empenagens convencionais utilizando o perfil NACA 10 para empenagem vertical e o NACA 1315 para empenagem horizontal. Após a definição do fluxo de trabalho com cada etapa iterativa sendo separada em um bloco específico, foram determinados parâmetros de entrada da otimização das asas e seus limites. Por fim, após a sequência de otimização, chegou-se às dimensões finais das asas. Após as primeiras conclusões sobre o projeto, se tinha estabelecido a necessidade de um perfil com menor coeficiente de arrasto e momento, mas sem perder a sustentação. Utilizando o software Mode Frontier elaborado por membros de anos anteriores e adaptado para as situações necessárias para esse ano, assim, foi pré-selecionados os perfis MH83, NACA 2412 e ESA 40, otimizando-os com diferentes limites e parâmetros, geramos gráficos no software XFLS5. E com as análises dos gráficos obtidos, o perfil selecionado para as três asas foi o MH83. Após a fase de otimização do projeto preliminar, foi definido a geometria das três asas como reto trapezoidais. Cada asa foi avaliada separadamente, levando-se em consideração o fator de interferência entre elas. Em virtude das restrições geométricas impostas pelo regulamento, decidiu-se estudar o dispositivo endplate. A geometria do mesmo foi determinada previamente utilizando-se o software XFLS5, aumentando-se assim a eficiência aerodinâmica das asas. Em conjunto com a área de estabilidade e controle, as empenagens foram definidas segundo as referências de Torenbeek, Nelson e posteriormente Heimer. Definiu-se os estabilizadores verticais com geometria trapezoidal e 40% de área de comando. Para a empenagem horizontal, já se optou pela geometria retangular e 37% de área móvel. A empenagem foi construída em configuração U para evitar um estabilizador único muito grande. Já o perfil
foi definido como NACA 10 para empenagem vertical e o NACA 1315 para empenagem horizontal. Devido à mudança no regulamento que permite o uso de motorização elétrica, realizamos um estudo a fim de demonstrar um comparativo entre os tipos de motor. Para isso, foi dividido as etapas de voo em 6, com o tempo médio de cada uma estimado a partir de vídeo dos ensaios. Na escolha do grupo motopropulsor, nós ensaiamos os dois modelos propostos pelo regulamento, com o propósito de fazer com que a aeronave tenha o melhor desempenho possível. Foram ensaiados todos os tanques disponíveis na oficina, medidos o tempo que o motor Magnum XLS-61 leva para consumir todo o combustível em potência máxima. E obtivemos esses dados, com os tempos médios de vazão de 20,8 ml por minuto coletados no ensaio e considerando a estimativa da missão, optamos pelo tanque de 90 ml. Para a decolagem, foi considerada a etapa de corrida e rolamento até a ascensão da aeronave. As normas aeronáuticas FAR 23 e 24 definem a VTOL a partir da equação. No entanto, para o projeto, utilizamos uma equação adaptada. Foi determinada a ROC pela simulação dinâmica desenvolvida pela equipe, adotando-se o modelo matemático proposto por Anderson. Definimos os limites operacionais empiricamente, sendo a condição ótima de operação em regime permanente para a ROC maior ou igual a 0,01 metros por segundo. O CG foi definido em 29% da CMA por apresentar melhor relação entre a diminuição significativa da empenagem e o ângulo necessário para trimagem e condições críticas de voo. Para minimizar a área da empenagem horizontal, optou-se por diminuir a margem estática até chegar em 10,5%, que está próximo da média dos anos anteriores, tendo um erro percentual de 8,5% considerado seguro. Obteve-se assim as condições de estabilidade longitudinal estática e o CM0 positivo para trimar a aeronave com alfa positivo. O perfil escolhido para o profundor foi o NACA 1315, por ter um valor de CL0 próximo do necessário para a trimagem da aeronave, e um CL máximo próximo do CL necessário para a decolagem. Optou-se por uma empenagem horizontal parcialmente móvel, por considerar que apenas 40% de sua área era necessária para gerar momento de arfagem na aeronave. No projeto foi adotado, a partir de experiências anteriores, um KV igual a 0,022. Assim, verificou-se que a aeronave não entrou em modo Dutch Hole. Com isso, conseguimos dimensionar uma empenagem vertical a fim de obter uma área necessária para proporcionar um CN-beta positivo com intervalo de segurança, sugerido por Torenbeek entre 0,04 a 0,1 radianos a menos 1. Optou-se pelo perfil NACA 10 para as empenagens verticais, por ser um perfil simétrico, tendo como objetivo reduzir o arrasto. De acordo com a norma 1000F8785C, foi calculado o beta de 13,3 graus e um vento de través de 1,88 metros por segundo. Para determinar o percentual de área ocupada do leme, foi realizada uma análise variando-se entre 10% e 80%. Após as análises, adotou-se um leme posicionado a 40% da corda média aerodinâmica, pois o ângulo de side-slip é inferior ao valor calculado para o stall do perfil. Os ailerons foram definidos de acordo com o Heimer, originando-se a 50% dessa envergadura da asa, terminando a 90% da mesma, abrangendo 30% da corda do perfil. Os valores de CL-beta negativos que estão na tabela comprovam uma aeronave lateralmente estável, segundo Nelson. Para a definição dos materiais que compõem a aeronave, foi utilizado mapas de Ashby e o banco de dados da equipe. Para elementos que são menos exigidos, superfícies e regiões de pequenas espessuras, optou-se por madeira e polímeros de baixa densidade, como madeira balsa e compensado de light ply. As propriedades mecânicas do polímero reforçado com fibra de carbono e honeycomb foram determinadas em ensaios de tração nos anos anteriores que comprovam a melhor relação massa-resistência. O material das nervuras da asa foi escolhido com base no mapa de Ashby, buscando a menor densidade pela maior resistência mecânica. Por isso foi definida a madeira balsa, exceto onde será fixado os servos. Para o dimensionamento das nervuras de madeira balsa, a sua geometria foi otimizada próxima à sua raiz, utilizando-se o software ANSYS. A nervura de light ply foi analisada no ANSYS Prep-Post. Para a comprovação dos resultados obtidos, foram realizadas comparações com as análises dos anos anteriores. Para o material das nervuras do trem de pouso, após a análise no ANSYS, foi decidido que seria o honeycomb de 6 mm de espessura.
Para comprovar sua eficácia, foi realizada análise não lineares utilizando o ANSYS PrepPost. Para a comprovação dos cálculos teóricos da longarina, utilizou-se o ANSYS PrepPost, sendo usadas 9 seções ao longo da semi-envergadura, distribuídas de modo similar ao que usamos em um ensaio destrutivo na asa. A treliça do boom foi dimensionada para suportar todos os esforços transmitidos pela empenagem vertical e horizontal nas situações críticas de operação de envelope de voo. As treliças de fixação das asas também foram dimensionadas para suportar suas tensões limites. Sendo posicionadas no perfil da nervura do trem de pouso, o material escolhido para todas as treliças foram os tubos pultrudados de carbono 4 por 2 mm. Para o estudo das asas, foi elaborado um modelo de análise estrutural utilizando o ANSYS PrepPost. Os dados utilizados neste estudo são provenientes da distribuição de sustentação. Esta é feita pelo método Stender e pela LLT de Prandt. Diminuiu-se essa envergadura em 10 seções e aplicou-se um carregamento seguindo a distribuição de esforços sobre a corda. Para o dimensionamento da empenagem vertical, considerou-se os esforços de manobra. As nervuras utilizadas na empenagem vertical são de madeira balsa, exceto a nervura na qual é fixado o servo, sendo essa confeccionada de madeira light ply. Após o dimensionamento da empenagem vertical, realizou-se análise estrutural no ANSYS PrepPost. A empenagem horizontal foi dimensionada para a condição mais crítica de voo, a de mergulho. A empenagem horizontal é parcialmente imóvel, com uma longarina do tipo caixão feita de madeira balsa a 60% da sua corda. Também foi realizada uma análise não linear no ANSYS PrepPost. Para o estudo das rodinhas, adotou-se a situação de contorno similar à utilizada no dimensionamento da nervura do trem de pouso. Analisou-se a roda utilizando o software ANSYS. A escolha de servos atuadores foi levada em consideração o torque requerido pelas superfícies de controle calculados pela área de cargas. Assim, foi definida a utilização de servos com tensão de operação entre 4,8 e 6 volts. A seleção também foi feita nos servos mais leves que atendiam ao requerimento de tensão. Foi priorizados servos motores de modulação digital a analógica, por ser de tecnologia mais moderna, sendo necessário o servo do carburador com engrenagem metálica devido às vibrações do motor. Depois de uma pesquisa de mercado entre as marcas mais conceituadas, os servos escolhidos apresentados na tabela de acordo com a superfície de comando e os dados de datasheet. Em 2019, foram realizados ensaios com os diversos servos disponíveis na oficina a fim de se adquirir sua corrente nominal com máxima aplicação de carga no eixo, validando assim os dados do datasheet. Para fins de desenvolvimento do projeto, foi realizada uma simulação no software MoodSim para obtenção de corrente máxima consumida pelo servo Futaba, o qual não foi ensaiado ano passado. Entre os tipos de baterias em conformidade com o regulamento, avaliou-se a utilização entre os modelos apresentados na tabela. Apesar de existir uma diferença entre a tensão nominal de bateria LIF e dos servos motores utilizados pela equipe, acarretando a necessidade de uso de regulador de tensão, optamos pela sua utilização por apresentar boa segurança e estabilidade, desempenho e baixo impacto ambiental. Considerando os dados da bateria escolhida, calculou-se sua autonomia através da equação indicando o suprimento de 18,7 minutos de voo. Em 2019, realizou-se um ensaio com a bateria escolhida, LIF na barca Zip, para a determinação de sua resistência interna. Monitorou-se dentro de um período de atenção sob uma resistência de 3,3 ohms em vazio através de um voltímetro, utilizando-se uma fiação de 2,5 mm² de seção transversal e 50 cm de comprimento. Sabendo-se que a seção transversal da fiação da aeronave é de 0,33 mm², determinou-se a resistência da bateria em 41 mΩ. Através do mesmo foi possível mensurar a resistência interna da chave on-off e conectores. Devido à diferença de tensão nominal dos servos e da bateria, desenvolveu-se um regulador de tensão. Visando otimizar o sistema de regulação de forma a obter a máxima eficiência dos servos, projetou-se um regulador de tensão Low Dropout, que tem como característica operar de forma estável com um baixo valor de queda de tensão entre saída e entrada. O circuito integrado da Linear Technology foi escolhido.
Optou-se pela utilização do radiocontrole JR-DSM de 2.4 GHz, que já vem sendo utilizado por anos pela equipe. O receptor utilizado também é o JR-DSM R1221 de 6 volts e 2.4 GHz, com 12 canais, com antenas da mesma marca. Definidos todos os componentes, quedas de tensão e conexões, temos o esquema elétrico representado na figura. Nós, da equipe Ferrigular, agradecemos aos patrocinadores pelo apoio e contribuição ao projeto Aerodesign. Agradecemos também aos patrocinadores da equipe pela contribuição e apoio ao projeto. Muito obrigado, senhores. Agradecemos a atenção de todos, estamos disponíveis para tirar as dúvidas, entre em contato com a gente pelo e-mail e se cuidem, usem máscara.